6h11, de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E um tiroteio na rua Belo Horizonte, na Compensa, terminou na morte de uma mulher. A vítima foi atingida com vários tiros e quem vai trazer as informações para a gente sobre esse caso é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. A vítima era ex-presidiária, é isso? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Exatamente, Adriane. Ela só tinha 21 anos, Ana Carolina da Silva Alves, mas já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive ontem, quando a polícia estava fazendo a perícia no corpo dela, encontrou entorpecentes. Ana Carolina estava na rua Belo Horizonte, na Compensa, zona oeste de Manaus, acompanhada de uma amiga, quando os suspeitos chegaram em um carro. Eles dispararam várias vezes. A polícia conseguiu remover pelo menos 9 cápsulas de pistola .40. A investigação deve apontar a causa da morte, aliás, o que motivou esta morte, mas existe uma grande probabilidade de que sim tenha relação com o tráfico de drogas, já que ela já tinha passagem por este mesmo crime. A gente sabe que hoje as mulheres estão cada vez mais se envolvendo com esse tipo de situação e por isso o crime contra as mulheres tem crescido a cada dia mais. A investigação sobre esse caso deve ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. E a gente começa uma semana bem violenta, né? Só num domingo foram registradas 10 mortes aqui na cidade, na capital. E agora mais uma morte. Isso aconteceu no meio da rua, né? Então é algo que assusta bastante os moradores dessa área da zona oeste da cidade. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E depois de 7 dias de paralisação dos rodoviários, a greve finalmente chegou ao fim. A categoria aceitou a proposta de 5,5% de reajuste salarial feita pelo Sinetran, durante uma reunião na tarde dessa segunda-feira. Usuários do transporte coletivo entrando e saindo do ônibus. Cena que, apesar de comum, quase não foi vista nos últimos 7 dias de paralisação dos rodoviários. O último dia de greve foi marcado pela revolta e insatisfação da população com a falta de ônibus nas ruas. A gente paga imposto, meu amigo, dessa população aqui. No início da manhã, integrantes do Sindicato dos Rodoviários impediram a saída de algumas linhas de ônibus aqui do Terminal 4, o que revoltou a população. Passageiros apedrejaram, depois atearam fogo nos coletivos. E a polícia precisou ser acionada para controlar a confusão. O local teve a entrada bloqueada. Segundo o Sinetran, 61 ônibus de 4 empresas diferentes foram depredados. Além deles, o gradil e alguns bancos do terminal também foram danificados. Na rede estadual de ensino, as aulas foram suspensas por causa das manifestações. E na área próxima à confusão, pelo menos 5 escolas municipais liberaram os alunos. O fim da paralisação foi anunciado durante a tarde. A categoria concordou com o Sinetran e aceitou 5,5% de reajuste salarial, que deve começar a ser pago a partir do 5º dia útil de agosto. Foi uma reunião difícil, até porque as duas partes não estão dialogando, então eu acabei tendo que intermediar realmente, cada um ficou numa sala e a gente ficou conversando dessa forma. E é isso, a greve está encerrada, o acordo foi firmado, e qualquer questão relacionada a esse acordo vai ser tratada perante a Justiça do Trabalho. Durante a reunião na sede do Ministério Público do Trabalho, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, se sentiu intimidado com a presença da Polícia Federal e chegou a abandonar a sala. Olha, tinha 2 pontos controversos, que se tivesse tido bom senso do Sinetran, isso teria cessado na sexta-feira passada. Mas com o movimento de hoje, o Sinetran resolveu entrar em acordo com os trabalhadores, vão pagar os feriados a 100%, ou então 2 folgas para quem trabalhar feriados, e a anistia para os trabalhadores que entraram em greve. Depois do acordo, 68% da frota voltou a circular. Mesmo assim, a população ainda sofreu com a demora dos coletivos na hora de voltar para casa, principalmente na zona leste da capital. Mas até agora não vi ônibus, não. Até agora a gente pegou 448, parou aqui no T3 aqui, mas até agora não vi nenhum ainda. Nem o 14, nem o 46, é para onde eu moro. No Terminal 5, quem precisou de ônibus cansou de esperar e precisou sair andando mesmo.
Mesmo com o fim da paralisação, as multas aplicadas pela Justiça ao Sindicato dos Rodoviários durante os dias de greve continuam valendo. Bem, pelo que foi acordado entre o Sindicato dos Rodoviários e das empresas, hoje a população não vai ter surpresa. Tomara, né? A nossa equipe está lá na zona leste da cidade e acompanha o movimento do transporte coletivo nessa manhã. E agora a gente conversa ao vivo com o Fred Rocha, que vai trazer as informações. Olá, Fred. O cenário de hoje está bem diferente do que você nos mostrou ontem, né? Pelo menos aqui na garagem, a gente inclusive havia mostrado ontem que também no início da manhã estava bem tranquilo, os ônibus saindo normalmente, aí depois aconteceu toda aquela situação que nós mostramos em primeira mão aqui no Manhã no Ar, lá no T4. Hoje a expectativa é de que de fato a situação seja normalizada. Dos 1.260 coletivos que circulam todos os dias aqui pela capital, atendendo pelo menos 750 mil usuários do transporte coletivo, a ideia, a expectativa é de que grande parte realmente esteja na rua. A gente sabe que ontem 61 coletivos foram depredados, provavelmente esses ainda devem passar por manutenção, mas isso não deve comprometer nenhuma linha aqui da cidade, por isso a expectativa é que com esse acordo o transporte coletivo volte a funcionar normalmente. A gente está aqui na garagem, vai mostrar, olha só, como ela está bem vazia e vários coletivos de fato já saíram para as ruas, eles saem bem cedinho já para atender aquelas pessoas que precisam chegar cedo ao trabalho, inclusive aqui na zona leste da cidade, logo cedo as paradas já ficam lotadas, que as pessoas precisam muitas vezes ir para longas distâncias e por isso o pessoal vai bem cedinho para as paradas de ônibus. Então a ideia é de que a gente não tenha aquele problema que nós tivemos logo depois que os veículos saíram aqui das garagens. Até porque esse acordo que você até citou agora há pouco, que a gente viu na matéria de 5,5%, era o acordo que os rodoviários queriam. Agora está aí na questão do abono dessas faltas durante esses 7 dias de paralisação. Os rodoviários queriam que essas faltas fossem abonadas, mas aí o Sinetran não concordou, disse que vai tentar ver nos dias de feriados para fazer a compensação. Enquanto isso, os rodoviários, pelo menos que a gente pode observar, seguem aqui normalmente trabalhando. A expectativa é de que esses daqui saiam daqui a alguns minutos. Tem outros aqui que eles ficam mesmo de reserva, né? Tem o caso de cobrador, motorista, em caso de falta, alguns deles aqui podem assumir o cargo para não ficar sem o veículo rodando aqui na rua. Isso serve para todas as empresas de transporte coletivo da cidade. Deixa eu ver se eu consigo conversar aqui com alguns deles que estão aqui na expectativa. Gente, tudo bom? Bom dia. Vocês ficaram satisfeitos com o que foi acordado ontem? Não. Não ficou satisfeito? Não. O que falta ainda? Não. O de ontem, para mim era a briga de lá de ontem. Não, 5,5%, o acordo feito entre o Sinetran e a categoria de vocês. Vocês estão satisfeitos com esse acordo, 5,5% de reajuste? Sim. Vamos por cento. Estamos satisfeitos. Era o que vocês queriam? Isso. Agora dá para dizer que vocês vão trabalhar normalmente? Isso. Ok, obrigado. Para ver se eu consigo conversar com outro pessoal aqui. Vocês aqui, tudo bom, gente? Bom dia. Vocês ficaram satisfeitos com o acordo de ontem, 5,5% da categoria? Rapaz, não tá bom não, mas deu para resolver, né? Dá para resolver. Quanto que você acha que seria o justo? 10. Era o que vocês queriam? Era. Referente ao ano 2017 e 2019? Isso. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Na verdade, 2017 2018, né? Enfim, eles não estão satisfeitos, como a gente verificou agora há pouco, mas foi o acordo que o sindicato conseguiu chegar junto ao Sinetran para que o transporte pudesse funcionar normalmente aqui na cidade de Manaus. Essa já é uma briga muito antiga que se tem. Além disso, o sindicato dos rodoviários também temia pelaquela demissão em massa. Os empresários já disseram que isso aí não vai acontecer, pelo menos essa demissão em massa que estão falando em relação à contratação dos horistas, pelo menos no que diz respeito a isso, os empresários garantiram que vão continuar com os rodoviários aqui na cidade. A gente tem informação também sobre aquela depredação de ontem.
pelo menos 9 pessoas foram presas, foram levadas para o 27º Distrito Integrado de Polícia e 7 foram autuadas por dano qualificado. Essas pessoas devem passar por audiência de custódia e provavelmente devem responder em liberdade pelo crime que cometeram naquele incidente que aconteceu ontem, né, naquela cena de guerra que a gente deu aqui em primeira mão no Manhã no Ar, no T4 e também ali na bola do produtor, que fica aqui na zona leste de Manaus. Viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. A gente fica muito feliz de poder dizer que os ônibus voltam a circular, porque isso com certeza era um impacto muito significativo para toda a sociedade, não só para quem precisa do transporte coletivo, mas para quem também vive do comércio, entre outras coisas. E olha só, era o que a gente queria, né? O que toda a população queria, que tivesse um consenso, um acordo entre o Sinetran, que é o Sindicato das Empresas, que precisa honrar com os compromissos com esses trabalhadores aí, com os rodoviários, que chegam de manhã cedo, de madrugada, muitas vezes, para trabalhar e trabalham até tarde da noite para garantir o ir e vir da população. E são sujeitos a uma série de problemas durante o dia, desde de um acidente de trânsito até a questão da violência, que é muito frequente e recorrente dentro do transporte coletivo. Essas pessoas têm o direito de conseguir ali o seu reajuste salarial e agora houve esse acordo. Ainda bem, né? Foi preciso ter que houvesse uma negociação e que o Ministério Público pudesse intervir para conseguir, porque o presidente do Sinetran e do Sindicato dos Rodoviários não se falam. A situação estava tão grave que cada um ficou numa sala e ficava mandando recado para até entrar num acordo. Foi o que aconteceu ontem à tarde, por isso a reunião foi tão extensa, durou cerca de 7 horas até se definir esse resultado aí, né? Os trabalhadores aí têm a garantia de que vão continuar nos seus empregos, as horas não trabalhadas durante esse período aí de greve vão ser compensadas, os feriados vão ser pagos 100% ou com 2 folgas a cada dia trabalhado e esse reajuste já vai ser pago no 5º dia útil do mês de agosto, né? Foi o que foi previsto nesse acordo feito ontem entre o Sinetran e os sindicatos rodoviários. Bom, quando há um consenso, quando há uma conversa, é que a população acaba sendo a beneficiada, né? Isso se o Sinetran não repassar esse reajuste para a tarifa de ônibus, que já é muito cara, já está em R$ 3,80. E ontem, finalmente, os vereadores se pronunciaram na Câmara Municipal de Manaus sobre essa greve dos rodoviários. Alguns deles pediram a abertura de uma CPI para investigar o sistema de bilhetagem controlado pelo Sinetran. Do lado de fora, a pressão dos trabalhadores. No plenário, vereadores criticaram a forma como o Sindicato dos Rodoviários tem conduzido a greve. Alegando questões de segurança, a mesa diretora impediu a entrada dos manifestantes na casa. O presidente, Wilker Barreto, defende a intervenção da prefeitura. Se precisar, prefeito, intervenha no sistema. A bilhetagem precisa voltar para um órgão que tenha o caráter regulador. E isso é uma medida saudável. É o município que tem que dominar as informações da bilhetagem. Vereadores de oposição pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o sistema de bilhetagem controlado pelo Sinetran, o Sindicato das Empresas de Ônibus. O empresário vende a passagem e ele próprio se paga. Se isso não fosse o suficiente já para uma providência há muito tempo, quando a Câmara Municipal, os vereadores da Câmara pedem acesso à quantidade de passagens vendidas, isso é negado. Para instalar a CPI são necessárias pelo menos 14 assinaturas, que os vereadores favoráveis ao pedido esperam conseguir até o fim desta semana. Pelo menos 8 parlamentares manifestaram publicamente que vão assinar o pedido de CPI. A bancada de apoio ao prefeito reagiu. Os vereadores da situação entenderam que se deve se debater, se conversar a respeito, e a gente pode mudar as regras dessa lei para poder passar essa gerência da bilhetagem para o Executivo. Nossa equipe entrou em contato com o Sinetran, citado várias vezes aí pelos parlamentares, mas até esse momento a gente não conseguiu nenhuma resposta sobre essas citações. E com a falta de ônibus nas ruas nos últimos dias, isso acabou causando várias consequências para a economia local. O prejuízo ficou para quem depende do transporte e também para lojistas que perderam clientes. Se não houvesse um acordo, só o comércio, por exemplo, já previa a demissão de até 1.000 funcionários. A
As lojas na Grande Circular estavam com movimento bem mais fraco que o normal na tarde desta segunda-feira. De acordo com este vendedor, o comércio nessa área está assim há dias. Reduziu bastante, assim, depois disso, que as pessoas não querem sair muito de casa, querem evitar mais. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, quinta-feira, apesar de ter sido um feriado, com boas expectativas de vendas, foi o pior dia para o comércio desde o início da greve dos rodoviários. Como nenhum ônibus rodou na cidade, o prejuízo chegou a quase 70%. E no fim de semana, o movimento foi até 40% mais fraco. O problema é que essa instabilidade pode resultar em demissões. O presidente da CDLM diz que esse ano houve um esforço dos empresários em não dispensar funcionários. Mas se nada for feito em relação ao transporte coletivo, os lojistas vão precisar reduzir a folha de pagamento. Isso é muito ruim, porque pessoas que não têm culpa nenhuma nessa situação vão pegar conta exatamente porque a queda de venda está sendo muito alta. O Edson hoje chegou atrasado no trabalho e faltou na semana passada por não conseguir ônibus. Ele conta que já começa a se preocupar se vai ou não ter o emprego no mês que vem. Prejudica a gente no trabalho, né? Ainda mais agora que a gente precisa pagar aluguel, precisa comprar as coisas e não tem um emprego, fica muito difícil. Ó, nesse sábado, o centro que costuma ser muito movimentado estava deserto, né, por conta dessa paralisação. E o Jornal A Crítica de hoje destaca a crise no transporte coletivo que durou 7 dias. Manaus refém, greve acaba e expõe desordem no sistema. Acordo entre rodoviários e donos de ônibus não colocou fim à sensação de desgoverno que tomou conta de Manaus nos últimos dias, com a população totalmente entregue à própria sorte. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai falar das vagas de emprego disponíveis para o Cine Amazonas. Nessa terça-feira são oferecidas 14 oportunidades de contratação. E quem traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Quais são as vagas que devem ser preenchidas e o que é preciso para se candidatar a uma delas? Adriane, bom dia mais uma vez. Os candidatos agora já têm o transporte coletivo e aí já podem, inclusive, pegar os ônibus para ir atrás de emprego. Tem muita gente desempregada, a gente sabe disso. Infelizmente, essas pessoas precisam ir até o Cine Amazonas, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, número 878, no centro da cidade, e que funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E essas pessoas precisam levar aquela documentação que a gente já conhece, RG, CPF, PIS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, certificado de reservista para os homens e também, em caso daquela vaga especificar alguma formação técnica, aquele candidato precisa levar um certificado ou um documento que comprove que ele tem aquela especificação. Vale ressaltar que são 14 vagas para os ensinos fundamental e médio. São elas 3 de motoboy, encarregador de obras, encanador, encarregado de manutenção, operador de telemarketing, caseiro, gerente comercial e também costureira. Algumas vagas, os empregadores já querem, inclusive, a contratação logo, já precisam logo desse trabalhador, no caso do motoboy, gerente comercial. Então, para quem está precisando de um emprego, aí é uma boa oportunidade você procurar o Cine logo agora pela manhã, já que essas 14 vagas estão sendo ofertadas hoje no Cine Amazonas. Adriane. Fred, muito obrigada pelas informações. Tem ônibus hoje, então dá para ir atrás de uma dessas vagas de emprego disponibilizada pelo Cine. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem um quadro Lição de Casa. A gente vai mostrar um projeto de robótica em escolas aqui de Manaus e tem ainda a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar sobre uma reunião que vai acontecer em Brasília para tentar diminuir os impactos de uma medida provisória que pode causar prejuízos para o polo de concentrados aqui do Amazonas. A bancada federal se reúne com o presidente. Eu volto em instantes, não saia daí.